Olá pessoal, qual é melhor, MDP ou MDF? Resumo: MDF, painel de fibras de madeira, mais popular, mais padrões, melhor para usinar fresar, melhor para pintar, melhor para filetar. MDP, painel de partículas de madeira, mais leve, mais barato, melhor resistência à umidade, incha menos com umidade, empena menos, melhor resistência à carga mecânica, gasta menos energia para se fabricar, polui menos para fabricar, usinar e quando fica na natureza, não precisa furar para parafusar no topo, espana menos os parafusos ao arranque, montar e desmontar. Melhor resistência estrutural. MDP é o painel mais usado no mundo, muito mais usado que o MDF. Cupins. Ambos não recebem nenhum tratamento para evitar de pegar cupim. O principal é você saber as características de cada um, prós e contras de cada um para poder fazer o teu projeto. Ele, em relação ao MDF, ele tem menos padrões. O MDP ele é melhor que o MDF em várias comparações. O MDF é mais popular que o MDP, por isso que a maioria das pessoas que não conhecem bem os produtos acham que o MDP não presta. Aparentemente ambos são iguais, aqui pode ser que seja de fabricantes diferentes, dá um pouquinho de diferença. Você não encontra em MDP os mesmos que tem em MDF. Por que isso? Os fabricantes fabricam de acordo com as revendas pedem. Sustentabilidade, um assunto que ultimamente é falado muito por causa da escassez de alguns recursos e nós temos que preservar a natureza. Ambos são feitos de madeira de reflorestamento, então normalmente usado pinos e eucalipto em ambos, e ela é prensada e chega nesse ponto. Aqui já você vai perceber que ele tem grãos de madeira, então ela não é totalmente triturada e aí adicionado a resina. Melamina é o nome desse revestimento e padrão é a cor que ele vem, ou imitando madeira, e cada fabricante tem uma denominação. São parecidas, mas cada um tem um nome. Sempre que aplicar alguma coisa de um lado, tem que ser aplicada do outro também. Qualidade de ambos influi muito, então muitas vezes a pessoa pega um de móvel popular, eu não consegui pedaço maior, mas vocês podem ver que ele já tem menos resina na composição dele, por causa dos buracos que a gente nota aqui. É a mesma coisa do MDF. O MDF, quando ele tem uma qualidade de fabricação ruim, por que é ruim? Porque tem menos resina. O que faz ele ficar mais compacto e mais rígido é a resina que é junto com a madeira. Em ambos os casos, ele irá ficar mais frágil. Nesse ponto, em ambos, influi muito a qualidade do produto que você está comprando. Tá? Então, não deve se comparar um produto de armários populares, porque eles vendem num preço mais barato, não significa que esse material não presta, a qualidade é um pouco menor. Assim como nas lojas de planejado, dependendo da loja, a qualidade é uma qualidade boa. Então, não tem como classificar se é ruim ou não, mas normalmente armários populares, pelo preço ser muito baixo, o material tem uma qualidade menor. É um retalho antigo que eu tenho. Este aqui é o antigo aglomerado. Qual a diferença para o MDP? Então muitas pessoas falam que é a mesma coisa. Não, não é, é diferente. Se vocês repararem nesse retalho, você perceberá que ele tem partículas que se soltam mais fácil, não tem muita resina, diferente do MDP atual. Vocês percebem que ele é mais compacto, ele tem mais resina, não solta tantas lascas e não tem tanto espaço entre as partículas. Por ser prensado, ele tem as faces deles foram mais prensadas do que esse daqui e elas têm uma resistência maior. E o meio dele é um pouquinho menor. A prensagem, né, ele tem mais espaço entre as partículas, o que torna uma camada em cima e uma outra camada do outro lado mais rígida e torna ele mais firme do que o MDF. Ao passo que o MDF ele é praticamente uma massa, resina, madeira. Vantagens do MDF. MDF mais popular, tem mais padrões,
Material excelente quando se fala em usinar, quando você vai fresar, usinar. E para pintar, ele está muito à frente do MDP. Então para revestir e usinar ele é muito bom. Então ele leva vantagem. Que é um canal para pôr a alma lá na parede e encaixar sem pôr parafuso. Então, esses serviços todos, esse serviço aqui foi uma estante que eu mandei laquear. Armário para a sala de jantar, externo mandei laquear. Esse aqui é um MDF que eu tive que fazer esse trabalho de moldura e eu tive que folhear. Esse tipo de serviço o MDF leva vantagem. Serviço que você tem que arredondar, lixar e filetar, MDF leva vantagem. Outro ponto que o MDF leva vantagem sobre o MDP é em cegar serras. O MDF cega menos serra do que o MDP. Ele precisa ser furado no topo sempre para parafusar ou pôr pino ou pregar alguma coisa. Não tem como, você tem que furar. Produtos que precisam desmontar e montar muito, o MDP também leva pouca vantagem, mas leva pouca vantagem sobre o MDF nesse ponto. Gasta menos energia para ser fabricado, menos risco à saúde ao manusear e ao descarte. Ele empena menos. Por que ele empena menos? Porque ele tem 3 camadas. Quando você corta, que você passa os dedos, ele solta pequenas partículas de madeira e essas partículas, quando você passa a cola, se você não tomar cuidado, ela sai e ela fica nos calombos na fita. Sobre revestimento em MDP e MDF cru. Ambos são bem parecidos, são iguais, podem ser revestidos com praticamente todos os revestimentos que existem, então não tem diferença nenhuma entre eles. Umidade. Não existe MDF naval, nem tampouco MDP naval. Existem os resistentes. Resistentes significa o quê? Eles aguentam um pouquinho de água por um pouco de tempo. Tá? Não significa que ele vai aguentar água por muito tempo. Ambos têm problemas com umidade, assim como compensado, madeira maciça, todo lugar que tem uma umidade no local e permanecer por muito tempo, a peça, mesmo que ela não descole, não incha, a peça irá embolorar. Com o tempo irá apodrecer, estufar, inchar e aí não tem nada que resolva. MDF costuma inchar, e incha muito. MDP leva vantagem nisso um pouco, ele não incha tanto. Tanto MDF como MDP, vamos supor, vocês estão vendo aqui uma gota d'água? Tá. O que eu quero mostrar com isso? Muita gente acha que filetando, existe aí, me parece agora, uma cola que ela é a prova d'água. Você passa aqui no topo, fileta e ela não entra água. Tudo bem, mas não se iluda. Ela pode não entrar água aqui, ó. Mas se tiver, por exemplo, aqui, ó, você chegou de noite, você não viu, ou num lugar que você não prestou atenção, derrubou uma poça d'água assim, pode ser menor, desde que ela não seja muito pequena, que ela não evapore com o ar rápido. Vamos supor, por experiência própria, eu tive num móvel no quarto, eu tomei água, não percebi, ficou uma poça assim, ó, um pouco menor, ó, metade disso aqui, ó. O que aconteceu de manhã? Aí eu falei, legal, vou olhar, né? Isso ficou mais de 8 horas. A melamina trincou. Então ela começou, a água varou a melamina e começou a estufar. Não estufou mais porque a água não foi suficiente para continuar estufando, senão ia estragar da mesma forma. Então, não vai nessa bobeira, pode usar sacola tal. Por que a gente fala sobre isso daí? Por que eu previno sobre isso? Porque você pode ter a falsa impressão de você filetou e pode jogar água direto. Não, não pode. Não é para isso. Não foi feito para isso. Tanto um como o outro. Aqui uma demonstração rápida de como cada um e quando ele espana, ele abre o MDF. Está aqui, ó.
Aqui uma demonstração rápida de como cada um funciona pondo prego, ó. Prego sem furar, ou pinos, para dar na mesma. Ó. O MDP tem essa vantagem, ele não racha. Ó. Aqui já rachou. E agora vamos colocar um parafuso aqui. Todo mundo sabe que MDF racha, se não furar.